Olá pessoal, vamos resolver um exercício de escoamento de fano utilizando as tabelas com a condição sônica. O escoamento de fano é um escoamento com atrito adiabático através de um duto de área constante. A condição sônica é a condição que existe quando Mach é igual a 1. Então, se nós tivermos um comprimento suficiente para acelerar um escoamento subsônico para Mach igual a 1 ou desacelerar um escoamento supersônico para Mach igual a 1 com um comprimento sônico. Nós temos as fórmulas que dependem do Mach na entrada e na saída e das propriedades na entrada e na saída. O Mach na saída nós conseguimos determinar com essa equação aqui, que vai depender do fator de atrito, do comprimento e do diâmetro, que pode ser o diâmetro hidráulico, e nós desenvolvemos essas fórmulas para a condição sônica com Mach na saída igual a 1. Então nós temos aqui as relações sônicas também. Só que agora nós vamos resolver utilizando as tabelas, porque essa é a grande vantagem que tem utilizar a condição sônica, porque nós conseguimos tabelar em função apenas do K e do Mach. Então, para um determinado valor do K, de um determinado fluido, nós conseguimos fazer uma tabela em função do Mach. Então, nós vamos resolver esse exercício aqui. O Mach na entrada é subsônico, pressão e temperaturas conhecidas, o fator de atrito de 0,005, comprimento de 30 metros, diâmetro de 0,15. Nós queremos calcular as propriedades na saída do escoamento. Eu calculei aqui a massa específica na entrada e a pressão de estagnação na entrada. A pressão de estagnação vem da fórmula de escoamento isentrópico. P0 sobre P igual a T0 sobre Tk sobre K menos 1. E T0 sobre T é igual a 1 mais K menos 1 sobre 2, Mach ao quadrado, que vem lá da definição da entalpia de estagnação. É igual a entalpia mais a parcela da energia cinética específica. Então aqui estão calculadas todas as propriedades na entrada do escoamento. Vamos pegar a tabela, então. De onde tem essa tabela? Lá no site a tabela está disponível. Tabela para escoamento unidimensional com atrito com o K igual a 1,4. Então, nós temos o valor de Mach. Qual é o valor de Mach? O Mach na entrada do escoamento de 0,3. Então, aqui, ó, essa linha aqui que nós vamos utilizar, Mach de 0,3, nós temos T0 sobre T sônico é igual a 1,17878, todas as propriedades em função da condição sônica. As propriedades na entrada, temperatura, pressão, massa específica, pressão de estagnação, são conhecidas. Então, nós conseguimos calcular aqui as propriedades sônicas do escoamento. E esse valor 4FL sônico sobre D está aqui na tabela. Se eu sei o fator de atrito e sei o diâmetro, eu consigo calcular o comprimento sônico também, calculado aqui de 39,74. Então, todas as propriedades do escoamento sônico estão calculadas e o comprimento sônico, que é o quê? O comprimento necessário para, nesse caso do escoamento subsônico, acelerá-lo até a condição sônica. O nosso comprimento real é de 30 metros. Então, nós temos aqui da saída, precisaríamos ainda de 9 metros, 9,74 metros, para acelerar o escoamento da saída para a condição sônica. Ou seja, o nosso escoamento na saída, ele é também subsônico. Ele entra subsônico e vai sair subsônico. Na melhor das hipóteses, ele sairia sônico, mas ele é subsônico. O que nós vamos calcular com esse comprimento? Eu consigo calcular, então, se a gente tem o comprimento real do duto e o comprimento sônico, a gente consegue determinar qual é o comprimento necessário para levar a saída para a condição sônica, aqui de 9,74 metros. Vou calcular, então, agora esse fator 4FL sobre D. Agora, esse L sônico, esse L da saída, para levar a saída para a condição sônica. Então, aqui está calculado esse valor de 1,29. O que eu vou fazer com esse valor aqui? Eu vou voltar na nossa tabela e buscar aquele valor de 1,29925 aqui na coluna desse fator 4FL sobre D. Eu observo que ele está aqui entre Mach 0,46 e 0,48. Então, eu peguei aqui entre 0,46 e 0,48 as propriedades temperatura, pressão, massa específica e pressão de estagnação em relação às condições sônicas. Fazendo uma interpolação linear, a gente obtém as nossas propriedades na saída. Por quê? Porque agora eu estou usando aqui o valor na saída, as condições sônicas nós já temos, eu coloquei elas aqui, nós já calculamos com as condições na entrada e o Mach da entrada. Calculamos
as propriedades na saída do escoamento. Aqui entre parênteses em amarelo, eu coloquei os valores que nós determinamos quando nós utilizamos as fórmulas para a condição sônica. Então aqui a gente observa que são os mesmos valores. E aqui então, vamos calcular a variação de entropia, Cp de T2 sub T1 menos R de P2 sub T1, obtemos o valor da variação de entropia, uma variação da entropia positiva. Dessa forma, nós fizemos as contas do escoamento de Fano utilizando a condição sônica como uma referência para obter as propriedades na saída do escoamento. Certo? Agora ficou evidente a vantagem de utilizar a condição sônica como uma referência. Dúvidas e sugestões? Deixem aqui nos comentários.